Vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de reflexão hoje da Bíblia. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho e te rogamos que Tu possa nos envolver, nos acompanhar nesse instante, a fim de que a gente possa assimilar os ensinamentos desta obra maravilhosa e nós possamos colocar os ensinamentos em nossas vidas, na nossa caminhada evolutiva. E rogamos também pelos companheiros do grupo que não puderam chegar na reunião na noite de hoje, e quer que eles sejam, Senhor, assistidos pelos teus mentores espirituais. Também te rogamos pela nossa casa, nosso lar, nossa família, companheiros de jornada, vizinhos, parentes, amigos. Todos eles, Senhor, sejam envolvidos na tua paz, na tua bênção. Também rogamos as que estão adoentadas no nosso planeta, todas elas, Senhor, possam ser assistidas nesse instante, a fim de que possam recuperar as suas saúdes, tanto do corpo quanto do espírito. Por último, te rogamos pelo nosso país e pelo nosso planeta, que ambos passam por algumas dificuldades. Gostaríamos, Senhor, que essas dificuldades fossem necessitadas de paz, harmonia e tranquilidade, e nos permite para dar punidade ao nosso trabalho de reflexão da noite, rogando tua bênção e a tua paz permaneçam em nossos corações, nos acompanhem e nos fortaleçam, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Boa noite, Marlene. Boa noite, que assim seja. Vamos lá. Nós vamos começar o capítulo número 5 do segundo livro de Samuel. Primeiro versículo 1. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: Eis-nos aqui teus ossos e tua carne. Aqui as tribos de Israel vieram até Davi dizendo que Davi era companheiro, ou seja, era também israelense. Tá? Mas antes, Davi estava com os filisteus, estava morando na Filisteia com os filisteus, porque Davi estava constantemente perseguido pelo rei Saul. E a gente lembra que Davi não tinha condições de ficar em Israel, porque Saul queria pegá-lo, né? Matá-lo, inclusive. E aí, depois que Saul morreu, e também o filho de Isbosete, filho de Saul, que começou a comandar depois da morte de Saul os israelitas, ele morreu, foi assassinado, Isbosete foi assassinado, e aí não tinha ninguém para governar, eles foram para lá, atrás de Davi. E aí chegaram todos, né, todos calminhos, todos tranquilinhos, dizendo: ó, Davi, tu és um camarada que é sangue do nosso sangue, carne da nossa carne, nós estamos aqui. Ou seja, reconheceram que Davi era israelita, e reconheceram que Davi tinha liderança suficiente para liderar e governar Israel. Então vamos ver adiante o que eles dizem. Além disso, continuam as 12 tribos. Outrora, quando Saul ainda reinava sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Então, eles estão dizendo aqui da profecia de Deus sobre Davi, que Davi seria o governante de Israel. Aí eles continuam: assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Então, a partir daqui, desse momento, as 12 tribos de Israel, através dos seus anciãos, eles proclamaram Davi rei total de Israel. Até porque, pessoal, Davi era rei só de uma tribo, a tribo de Judá.
Ele passou governando como rei dessa tribo 7 anos. E a partir daí, juntaram todas as tribos, ou seja, 12 tribos. Agora, Davi comandava as 12 tribos de Israel a partir desse momento. Então, continua aqui. 30 anos tinha Davi quando começou a reinar e reinou 40 anos. Ou seja, para Davi passou, porque Davi já tinha sido ungido por Saul, lembram? Por Saul, quando ele tinha 15 anos. Você lembra? Na leitura, se você não lembra, eu estou só recordando. Saul foi ungido por Saul como pretendente ao reino com 15 anos. E de lá para cá, passou 15 anos para ele assumir o governo total. Ou seja, ele, vamos dizer uma palavra, ele foi preparado, isso, palavra é essa. Davi foi preparado dos 15 aos 30 pelo Senhor para que ele pudesse realmente assumir, no geral, a governança de Israel. Continuando a leitura. 30 anos tinha Davi quando começou a reinar e reinou 40 anos. Então ele reinou 7 anos em Judá, com a tribo de Judá, e com o restante das outras tribos, ele usou mais 33. Então, um total de 40 anos. 5. Em Hebron reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Pronto, então já está a informação aqui para nós. Algum comentário? Está tudo tranquilo? Então nós vamos continuando. Depois partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, os quais disseram a Davi: não entrarás aqui, os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer, Davi de maneira alguma entrará aqui. Todavia, Davi tomou a fortaleza de Sião, e esta é a cidade de Davi. De Sião, essa é a cidade de Davi. Ora, Davi disse naquele dia: todo o que ferir os jebuseus, suba ao canal, e fira estes coxos e cegos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e chamou-a cidade de Davi. Então ali, Davi entrou, comandou, invadiu a fortaleza, dominou a fortaleza com o exército, e ali foi configurada a capital de Jerusalém. Ou seja, que chamou cidade de Davi. Ali é a capital. E foi levantando edifícios em redor, desde Milo para dentro. Bom, aqui ele começou a fazer um monte de construção, né, para aumentar os prédios da fortaleza, porque naturalmente ele estava querendo expandir o povo ali dentro. Continuando a leitura. Davi ia se engrandecendo cada vez mais, porque o Senhor Deus dos Exércitos era com ele. Bom, aqui a gente percebe, pessoal, que o Deus dos Exércitos, o Senhor Deus dos Exércitos, esse Senhor Deus dos Exércitos continuava dando assistência direta a Davi. E a gente sabe que Davi era assistido por esse Deus desde a sua juventude.
desde quando ele era pastor, pastoreava lá naquela época, com 15 anos, 16, ele era pastor e ele, de lá para cá, ele tinha também vencido a batalha contra o gigante Golias e ele foi, né? Só que, por conta disso, por trás dessas vitórias, havia a influência do Senhor dos Exércitos. Comentários? Me explica assim uma coisa, quando é exatamente que a gente tem a noção que esse Senhor que cuidava de Davi, o Senhor dos Exércitos, era de fato Deus ou era outro tipo? Porque eu tenho hora que eu fico pensando assim, não, mas tem coisas que batem, que a gente acha legal, que a gente diz assim, não, isso aqui é verdade, né? Isso aqui tem tudo a ver. E tem outras coisas que, lógico, que esse Deus que manda matar, no caso aí, mandou matar todas as pessoas que tinham algum defeito físico. Né? Ele tomou a cidade e mandou ferir o pessoal que tinha defeito físico. Então, aí não tem nada a ver com Deus, porque Deus não ia mandar tirar, né? Eu acredito que não. O Deus misericordioso. Mas aí tem outras situações aí, como é que a gente faz para, assim, para distinguir a partir das atitudes que a gente fala assim, ou esse Deus, esse Senhor que guiava Davi, ele tinha mesclas de bondade, de coisas boas, misturado com outras de ruindade, e aí fazia essa salada que a gente também tem saber quem é quem no meio disso aí. Quando é Olha que eu só, posso Val, entender isso? a gente percebe que esse Deus, ele já tinha se apresentado para outras personalidades anteriores. O que a gente sabe é que começa a partir de Moisés. Esse mesmo Deus que dava assistência a Moisés foi o mesmo Deus que depois da morte de Moisés começou a dar assistência para Josué. Certo? Tá, mas olha só. Esse Deus aparecia tete a tete para Moisés. A gente até comentou isso aqui um tempo. Conversavam os dois tete a tete. E com Josué também. Aqui em Davi, em leituras anteriores, comentários anteriores, a gente percebeu que Davi não falava diretamente com ele. Não sei se vocês se lembram. Ele falava diretamente com Deus através dos sacerdotes, que na verdade eram médiuns. Esses sacerdotes médiuns, eles incorporavam uma entidade e essa entidade se chamava Deus e aí conversava aí sim com Davi. E Davi fazia as perguntas e o Deus, através do médium, respondia as perguntas. Agora, o que a gente percebe é que esse Deus dos exércitos era um Deus guerreiro. Está até dito bem aqui em cima, até grifei em cima. Ó. Senhor, Deus dos exércitos. Bom, mas Deus dos exércitos não pode ser o mesmo Deus que a gente conhece. Até porque a gente já comentou um monte de vezes aqui, pessoal, que Moisés, Josué, Davi eram inferiores do que Jesus. Com certeza a gente sabe disso. Eram inferiores do que Jesus espiritualmente falando, mas Jesus nunca, em momento algum, no Novo Testamento, conversou tete a tete com Deus. Como é que Deus conversava? Como é que Jesus conversava com o Pai? Da prece. Através da prece. Então, eu particularmente não acredito
mesmo Deus que Jesus falava para nós. É o mesmo Deus. Ok. Até porque ali no Novo Testamento, João diz que Deus é amor. E aqui, Deus dos exércitos é o Deus da guerra. Seria impossível, cá para nós, para nosso conhecimento, Deus aparecer para qualquer pessoa. O que aparecia para Moisés era o mesmo que apareceu para Josué e é o mesmo que dava assistência a Davi. Eram entidades. É o mesmo Deus que entrava em contato com Saul também. Não sei se você se lembra. Saul, né? Que Saul conversava com ele, papai, e depois Deus ficou com raiva dele. Lembram? Porque ele desobedeceu uma ordem que qualquer ser humano não faria aquela ordem. Porque achou um absurdo. Ou seja, Saul tinha um sentimento mais elevado do que esse Deus que ficou de mal. Lembram que Deus ficou de mal com Saul? Lembra daquela história que eu falei para vocês? Ó, fica o dedo assim, parte aqui, quando a gente é criança, não tem lá na escola, parte aqui, não fala mais comigo. Assim que Deus fez com Saul. Botou 2 dedinhos aqui e disse, parte aqui. E ficou de mal com Saul até a morte dele. Então que Deus é esse? Que vai ficar, né, zangado, irado com o seu filho, só porque o filho não aceitou uma ordem que era absurda. Sim. Então, nós não acreditamos que isso aqui é o Deus que a gente conhece, que Jesus nos trouxe. Esse aqui é uma entidade enviada por Deus mesmo para que guiasse esse povo. Então, eu não sei se eu respondi essa pergunta. Então, partindo dessa linha, pessoal, me desculpe se eu até sair fora um pouquinho aí. É que no estudo passado, a gente leu, não nesse estudo aqui, mas no estudo lá de quarta-feira, a gente leu sobre determinadas entidades que falavam bonito e se passavam até, no caso, por Jesus. Então, eu estou juntando aqui esse quebra-cabeça, então o que acontece? Então, era uma entidade que usava o nome de Deus e fazia atos de bondade mesclados com atos de maldade. E aí confundia e todo mundo aceitava, até obedecia, porque se não obedecesse, ele sabia que eles também eram provável candidato a morrer. É quase a mesma coisa. Exatamente. Foi bem lembrado. Muito bem lembrado. Uma entidade que se passava por É, Deus. isso. A mesma que a gente estudamos na quarta-feira. Pronto. Agora eu peguei o fio da meada. Uma entidade que se passava por Jesus naquela época de Kardec, Uhum. mas na verdade não era. Apenas Não era. Tá. E aí Kardec já alertou, acho que alertou exatamente por conta desse engano que já estava escrito e muitas pessoas já sabiam, né? Que a pessoa tem que estar atento nas entrelinhas, nas ações, até porque lá no Novo Testamento existe uma frase, acho que é no Novo Testamento, que diz assim, que de uma boca não pode sair bênçãos e maldição ao mesmo tempo. Entendeu? E uma fonte de água doce não pode jorrar água salgada. Ou ela jorra água doce, ou ela jorra água salgada. Então, não dá para fazer o mesmo ser, não dá para ter duas atitudes totalmente contrárias, uma invalidando a outra. Exatamente. Então, coincide também com outro versículo. Sim. Uma árvore boa não pode dar Não bons pode. frutos. Uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Então, fez alguma coisa errada, já não é, a gente já tem que ficar desconfiado. Então é isso, certo? Mas até hoje, a gente falou na quarta-feira, tem gente recebendo Deus por aí afora.
Jesus, né, etc. Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus e tal. Então são dessas coisas. Agora, até hoje também, pessoal, tem gente que acredita que esse aqui, Deus dos exércitos, lá do Antigo Testamento, que é o verdadeiro Deus. Até hoje. E Val sabe muito bem disso. Então vamos lá, continuando. Algum comentário mais, Marlene, Leda, etc.? Só reforçando o que vocês acabaram de falar, o grande problema é que aqui nesse ambiente nosso, a gente pode dizer isso porque essa é a realidade. Se Deus é soberanamente justo, nada, muitas ações que a gente vê no Antigo Testamento não condiz com ele, né? Não tem nada a ver. Mas em outro ambiente, a gente tem mais. Não deu livre a gente falar uma coisa dessa porque o povo vem matar a gente, né? Então, mas o bom é que a gente tem consciência disso. Que nós estamos sendo instruídos, estamos refletindo e estamos acordando. É isso, só isso. Muito bem, Marlene, é isso mesmo. Aqui a gente pode dizer, a gente pode falar porque a gente está sabendo o que está falando. No outro ambiente, se a gente for para outro ambiente que não é nosso, lá a gente não pode dizer certas coisas. Porque senão a gente vai ser expulso a pontapés, talvez. Eu estou exagerando, né? A gente vai, alguém vai pedir para a gente sair do ambiente, tal. É isso? Muito bem. Se Leda não quiser mais comentar alguma coisa, a gente pode continuar. Tá, então, acho que não. Continuando então. Entendeu, pois, Davi que o Senhor confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o reino dele por amar o seu povo, por amar do seu povo Israel. Davi tomou ainda para si, eita pessoal, olha aqui, ó. Davi tomou ainda para si concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. Peraí. São estes os nomes dos que eles nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibá, Iluzua, Nefeg, Jafia, Elisama, e Eliadá e Elifelete. Agora, olha só, pessoal. Um tempo desse atrás, nós falamos que Davi já tinha 7 mulheres. Vocês se lembram? Davi já tinha 7. Já tinha 7. Agora, a gente não sabe mais nem... Perdemos a conta. De acordo com a leitura, perdemos a conta. Ele diz assim: concubinas e mulheres. Sabe lá quantas concubinas e quantas mulheres? Ou seja, vamos imaginar que sejam umas 20, que eu estou achando até pouco. Estou até sendo condescendente com ele. Vamos imaginar que sejam 20. Ué, é mesmo? Mas olha só, por conta disso, achei uma coisa extremamente interessante para dizer para vocês. Olha só. Lá em Deuteronômio, olha só. Lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17, diz uma coisa extremamente interessante. Para a gente refletir. Olha só o que diz. Nem multiplicarás para ti esposas, para que teu coração não se desvie. Olha só, isso aqui é uma recomendação de Deus. É desse Deus mesmo aqui. Mas parece que para Davi não tem problema. Ou tem? Não tem. Parece que para Davi não tem problema. Na verdade, pessoal, é o seguinte, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mesmo assim, ele era extremamente assistido. Mas, logicamente, que quando se vai de encontro à lei, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que ajustar as contas com isso.
A gente sabe disso, não sabe? E Davi, segundo pesquisas, diz que Davi pagou muito caro por conta dessas coisas. Mas olha só, o que isso quer dizer para nós? É que, olha só, apesar dos nossos defeitos, Deus continua nos amando e nos dando a assistência necessária. Não é verdade? Todos nós aqui que participamos da reunião somos extremamente imperfeitos. Eu que o diga. Mas olha só, Deus deixou de nos amar? É claro que não. Agora eu estou falando aqui, pessoal, do nosso verdadeiro Deus. Se esse aqui, que a gente sabe que não era o verdadeiro Deus, continuava dando assistência para Davi, imagine o verdadeiro Deus conosco. Não é uma maravilha isso? Já imaginaram Salomão, que tinha muito mais do que o pai, Davi? Né? Salomão tinha 1000. Eu acho que Davi não chegou nem perto, mas tinha um monte também. Mas mesmo assim, os dois, né, Marlene? Que Marlene é que fica parece meio indignado com essas histórias desses homens com um monte de mulher. Os dois eram assistidos diretamente pelo Deus. Esse Deus aqui. Comentários a respeito disso? Eu acho que as únicas vezes que eu já li, talvez eu não tenha passado batido, sobre Davi, em questão das mulheres de Davi, foi a vez que ele mandou matar o esposo de, como é o nome dela? Betseba. E Salomão, no caso, Salomão teve outro grande amor que é refletido em Cantares de Salomão, né, que a gente vê que era o amor de Salomão, embora ele tivesse muitas concubinas, mas ele tinha muito amor por essa pessoa, mas ela também era fruto de fruto que ele já tinha tomado de outra pessoa. Sim. Tomou de outra pessoa. Sim, então parece que nesses dois casos só que a gente percebe que eles foram reprovados, ou seja, se eles tivessem tomado as outras mulheres que eram solteiras para aqui, não é citado, mas quando ele tomou uma mulher que já tinha marido, e eles tomaram, aí o caldo engrossou. Então, nesses dois casos, assim, então, apesar desse Deus ser um Deus de guerra, ser um Deus de... Mas aí ele reprova esses dois casos, de Davi e de Salomão. E não fala das outras, porque das outras ele só fala assim, teve mulheres, teve concubinas e tudo. Mas a que ele entra em detalhe foi dessas duas vezes, tanto de Salomão como de Davi. Marlene? Não, eu na verdade eu tenho vontade de ir para o mundo espiritual para entender melhor, porque eu sinto muita dificuldade nessas questões aí. Eu discuto, eu entendo, mas parece assim uma história muito mal contada, né? Eu estudo, eu entendo a discussão, mas eu acho que tem algo que eu não peguei ainda, o encaixe. Eu só vou pegar no mundo espiritual. Eu vou aguardar até lá. Marlene, eu acredito que quando eles falam de concubina, não se tratava de amores. Essas mulheres, elas não eram amadas, e ele também não via elas como amores, entendeu? Via como a função delas era ter filhos e ter filhos, porque
objeto. Né? O próprio Abraão teve mulheres, mas a gente sabe que ele amou só uma. Né? E aí vem Jacó, também teve duas esposas, mas ele amou uma. Então, a gente percebe que na vida desses homens não existia dois amores. Eles tinham várias mulheres, mas eles amavam apenas uma mulher. Uma mulher foi assim, o amor da vida deles. Embora eles tivessem várias. Então, eu acredito que essa aqui era o amor, lógico. Ei, vocês vão brigar bem aqui. É a briga de cachorro aqui. Tirando aqui. Então, eu acredito que as outras, elas sabiam que elas eram só meninas. E tipo assim, o rei hoje quer dormir com uma. Vai lá e dormia, e isso dela, ela tinha que chegar lá. Não tinha amor, não tinha toque, não tinha nada disso. Era só para satisfazer um desejo dele e acabou. Eu acredito que era assim, que não era amor. Agora, a que ele amava, realmente ela deveria não gostar, né? Porque ninguém gosta de dividir seu amor com outra pessoa, né? Lógico, mas elas não podiam falar nada, porque naquela época as mulheres também não tinham voz ativa, eram poucas mulheres que tinham voz ativa, muito poucas. Eu acredito que era assim, mas eu não queria fazer parte desse tempo, não, viu? Que eu não ia dar certo desse negócio, não. Muito bem. Leda alguma coisa? Não. Tá, então vamos adiante. 17. Quando os filisteus ouviram que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Ouvindo isto, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. Pelo que Davi consultou o Senhor, dizendo: olha só, pessoal, de novo ele consultando aqui. Mas a gente já sabe como é que ele consulta a Deus. Através de um médium. O médium incorpora lá e tal. Tem um éfode, já falei para vocês sobre o éfode, né? Aquele negócio parece que os padres usam nas missas, né? Coloca aqui no pescoço e vai até pela cintura. Então eles usavam aquilo e aí incorporavam, e incorporados eles conversavam com Davi. Incorporavam a entidade, né? A entidade incorporava nele, que no caso seria o Deus dos Exércitos. Então vamos ver o que diz aqui, que Davi pergunta. Subirei contra os filisteus, entregamos-as nas mãos? Aí respondeu o Senhor Davi: sobe, pois eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Aqui Deus está dizendo para Davi, através do médium, que ele será vencedor na batalha contra os filisteus. Bom, o que acontece aí? Acontece que, se Deus está dizendo que Davi vai ser vencedor, ele vai já partir para a guerra confiantíssimo. Quem não teria confiança com a assistência direta de Deus? Então, o camarada já parte para lá, né, confiante de que vai vencer a batalha. Continuando então aqui. 20. Então foi Davi a Baal-Berazim e ali os derrotou. E disse: o Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. Então, eu acho que não foi tão difícil essa batalha, essa guerra, para vencer essa guerra, não. Não podia ser difícil. Deus já sabia, Davi já sabia que os filisteus seriam entregues a ele. Até porque a gente sabia, além da assistência do Deus, Deus dos exércitos, Davi era um exímio guerreiro,
né? Um exímio comandante. Exímio comandante. E além do mais, era amado por todos. Era amado por todos que estavam por ali. Então o cara estava com a faca, como diz o ditado, e o queijo. Eu estou imaginando aqui, como você falou, que a batalha foi pelo visto fácil, né? E aí eu estou imaginando aqui como a influência espiritual no nosso mundo físico. Então, porque com certeza ali foi tinha muitos, milhares de espíritos também ajudando para que aquele povo fosse destruído, né? Então, de fato, o mundo espiritual interfere muito na nossa vida, no nosso, na nossa dimensão que a gente vive, né? Uma força física para ajudar numa batalha, lógico. Davi já era guerreiro, com ele era muito guerreiro, mas aí a gente vê que é como Kardec afirma, né? Que o mundo espiritual, os espíritos, eles influenciam até nos nossos pensamentos e avaliam as nossas ações. Como que não foi essa? Para quem fosse médio de. Como é que a gente fala? Aquele médio que enxerga, que vê os espíritos, deve ter sido assim, uma coisa assim, fora do normal, ver tudo misturado assim, muita loucura. Minha cabeça fica criando coisa aqui. Assim, vai lá. Então, pois é. Kardec tem uma questão no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos atos e nossas vidas? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de resto, são eles que vos dirigem. Olha só. Ou seja, os espíritos nos dirigem, nos influenciam o tempo todo. A gente está influenciado. Então, como tu falaste, milhares de espíritos, né, trabalham para que a influência no mundo espiritual, no mundo material, aconteça. E em volta de nós a gente tem um monte de espíritos que nos ajudam a tentar atrapalhar e outros ajudam a gente seguir, né? É uma batalha terrível entre o bem e o mal. Existem os que querem nos atrapalhar e outros que querem nos salvar, né? Salvar entre aspas, que querem nos ajudar na nossa caminhada evolutiva. Então não tem jeito. Para onde a gente for, a gente carrega esse monte de espíritos, esse monte de gente. Principalmente com relação àquilo, tudo que a gente pensa. A gente pensa muito, os espíritos que aqueles pensamentos que a gente fica alimentando, esse tipo de pensamento atrai espíritos que têm mais ou menos esses mesmos pensamentos, que nos ajudarão a realizar esses pensamentos. Então, é isso. Aliás, até do lado de lá a gente é influenciado. Aliás, pessoal, a gente é influenciado o tempo todo, tanto pelo pessoal do lado de lá, quanto pelo pessoal do lado de cá. Não tem um monte de gente em nossa volta que às vezes quer nos derribar? Pois é, uns querem nos ajudar encarnados, e outros querem nos derrubar. Assim também são os desencarnados. Os mesmos jeitos, a mesma coisa. Mas alguém, senão a gente... Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tá bom. Vamos continuar. 21. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Tornaram ainda os filisteus a subir e se espalharam
pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, que respondeu. Olha só, Davi perguntou se ele poderia ir lá, né? Se ele poderia ir lá combater com os filisteus. E Deus respondeu: não subirás, mas rodeia-os por trás e virás sobre eles por defronte dos balsameiros. Ou seja, ataca-os pela retaguarda. Olha só, o Deus dos exércitos, pessoal, ele tinha estratégias de guerra. Ele era estrategista de guerra e orientava exatamente como é que o povo eleito deveria agir para conseguir derrotar os seus adversários. Não é uma maravilha isso aqui, pessoal? Que é muito interessante. Então, Deus de guerra, pessoal. Deus, repito, Deus de guerra. Esse Deus que começa desde Israel, de Moisés, Josué, Davi, etc., Salomão, etc., etc., esse povo todo era assistido por esse mesmo Deus do exército. Era a mesma entidade. Era o Deus, repito, estrategista. Manjava muito de guerra. Então, continuando então, nossa conversa. 24. E há de ser que, ouvindo tu o ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, então te apressarás. Quando eles... O Deus está dizendo aqui para Davi que ele deve ficar atento. Escutar o movimento dos passos do inimigo para que aí ele possa atacar. Porque é o Senhor que sai diante de ti a ferir o arraial. Olha só, o pessoal, olha aqui que coisa interessante. O Deus foi na frente para ferir o arraial dos filisteus. Ele foi em pessoa para ferir. É o que a gente acabou de conversar, Val, a respeito da influência dos espíritos sobre os encarnados. Então Deus está aí, ó. Deus foi primeiro, foi na frente de Davi com o seu exército para ferir o arraial dos filisteus. Ou seja, para dar início à contenda e fazer. E aí eu estou me lembrando de uma frase que a gente afirma categoricamente no mundo inteiro, que todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus, então Deus tem os preferidos dele. E aqueles que não são preferidos dele, ele mesmo se encarrega de destruir. Isso mesmo. Ele mesmo se encarrega de destruir. Aquele que nele não gosta, né, Val? Saul foi assassinado depois, morto, assassinado, se matou, se suicidou, se matou. Não gosta, não queria mais saber de Saul, era inimigo dele, pronto, não quero mais saber de Saul. Mandou, deu um jeito e exterminavam Saul e dos seus inimigos aqui, como a gente está vendo. Isso significa dizer o quê? Que esse povo filisteu era inimigo do Deus. Mesmo esse povo sendo filho também de Deus. Sim. Meu Deus, é muita contradição. É muito contrário. E aí, acho que daí nasceu uma frase que diz assim, quem não aceita Deus pelo amor, vem pela dor, mas acabou que tem que ir mesmo, de todo jeito, né? Totalmente diferente já do Novo Testamento, do Deus que Jesus apresenta. Entendi agora. Obrigada. Muito bem. Então, 25. Fez, pois, Davi como o Senhor lhe havia ordenado, e feriu os filisteus desde Geba
até chegar a Jezé. Tá, então ele arrasou o povo todo. Arrasou o povo todo. Então, a gente fica meio pensamento meio esquisito, como Marlene acaba de nos dizer, que ela não consegue entender. Tem muita coisa aqui que a gente não consegue entender, Marlene, porque vai totalmente de encontro àquilo que a gente acredita. É por isso que tu tá falando essas coisas. Eu não entendo. Eu também não entendo. Que essas coisas acontecem aqui e são totalmente... pessoal, não são totalmente. Há muitas coisas que tem aqui são totalmente contrárias àquilo que nós pensamos. Ninguém está querendo dizer aqui que a Bíblia não serve para coisa nenhuma. Se a Bíblia é um espetáculo de livro. Tanto é que o mundo todo lê essa obra. Agora, o problema é que as coisas que tem aqui, que muita gente não aceita tudo, uns aceitam tudo e os outros não aceitam nada. Esse é o grande problema desse grande livro. Porque deixa um monte de gente pirado, sem entender nada. Beleza? Muito bem, pessoal. Acabamos este capítulo, nós vamos ficar na próxima reunião com o próximo capítulo. Alguém quer comentar alguma coisa com relação ao que foi lido aqui esse finalzinho? Eu acredito assim que, como você falou, é um livro valioso, tanto é que esse livro nunca foi destruído totalmente, já foram várias tentativas e não vai ser destruído também, porque ele contém verdades para a eternidade, né? E uma das verdades é: não acredita em tudo que tu ouve, olhe nas entrelinhas, né? E mais na frente na própria Bíblia diz assim: nem todo mundo que diz Senhor, Senhor é realmente fiel ao Senhor, né? Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará nos reinos dos céus. Então, aí é uma prova viva que nem tudo que está lá dizendo é verdade. Então, vamos olhar nas entrelinhas, porque falar é uma coisa e viver é outra coisa. Muito diferente. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa de um caráter muito íntegro, mas as minhas ações podem não condizer com aquilo que eu tanto afirmo, né? Então, para mim, é uma das lições valiosas que esse livro me ensina é essa. Para mim, estudar com atenção e estudar não como uma história do passado, mas como trazer para o meu dia a dia, para a minha realidade. Essa é a minha criação, né? A forma como eu olho. Muito bem. Mais alguém? Diga, Marlene. Eu sei. Eu converso essas coisas aqui com você, Eu sim. que eu tenho limitações, né? Tanto é que tem uns livros do Divaldo, da Joana, que eu leio 2 vezes para entender certas coisas. Então, eu respeito a minha limitação, mas eu não posso também dizer, não, eu concordo. Eu fico tentando entender. Um dia, talvez eu entenda por quê, porque nada é por acaso, tudo tem um porquê. Um dia talvez eu entenda o porquê da Bíblia ser tão contraditória. Até agora ainda não entendi. Mas um dia, quem sabe, né? Sim. Mas no geral eu fico calada, não não questionando, não. Ô Marlene, essa história de... Eu também demoro a entender algumas coisas. Tem livro que eu leio 1, 2, 3 vezes para poder entender. Os livros do Divaldo, eu tenho muita dificuldade de ler, principalmente da Joana. Nessa série chamada Psicológica, é só psicologia pura e o negócio é bem complicado. Para entender é a maior luta. Nesses livros da Joana, entendeu? Mas tem livro da doutrina, outros mesmo, que também não é fácil a gente entender. Então, não é todo mundo também que realmente pode entender qualquer coisa assim rapidinho.
né? Eu sou um desses, Marinho. Tô do teu lado, tô no teu time. Muito bem. Leda, quer falar alguma coisa? Não. Vamos fechar nossos olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento de esclarecimento, por esse momento de estudo. Pedimos que a tua sabedoria nos guie, nos fortaleça, nos ilumine a cada passo, a cada dia, a cada minuto. Obrigado, Pai querido, por ter nos conduzido a nós, os nossos familiares, nos conduzido a nossos lares com segurança. Dê-nos também uma noite de sono tranquilo sob os teus cuidados. Pai querido, eu queria nesse momento lhe fazer um pedido muito especial. Não porque eu seja merecedora, mas porque tu és amor. Senhor, possa confortar o coração da família de Dona Lulu. E além de confortar, eu tenho certeza que o Senhor possa acolher, que os bons espíritos possam acolher sua filha que regressou ao mundo espiritual. Que ela seja acolhida da mesma forma que os familiares e amigos sejam também fortalecidos. Fica conosco, Senhor, abençoa cada um dos integrantes do grupo, por motivos pessoais não poder estar presente. E assim, Pai querido, com o coração cheio de gratidão, agradeço e dou por encerrado a reunião de hoje e do estudo. Assim seja. Boa noite, Leda. Boa noite, Marlene. Boa noite, Val. Amanhã, Val. Até a próxima. Tchau.